Olá, turma do sétimo ano A. Então, vamos dar continuidade ao caderninho Aprender Sempre. Então, paramos aí na página 11 e agora o assunto vai ser pronomes. Os pronomes subdividem-se em várias classes, mas estudaremos nessa sequência os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Tabelinha. Então, a gente tem aí os pronomes pessoais retos e os oblíquos. Então, nós temos primeira pessoa do caso reto eu, segunda pessoa do caso reto tu, terceira pessoa primeira pessoa do plural agora, do caso reto nós, a segunda pessoa vós, terceira pessoa eles. Então, observem aí que você tem primeiro aí no quadro os pronomes pessoais do caso reto. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre têm a função do sujeito, daquele que pratica a ação numa oração. Enquanto que os pronomes pessoais oblíquos, eles sempre ficam na função de complemento dentro de uma oração. Então, observem lá, pronomes pessoais oblíquos. Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Então, observem bem. Pronomes pessoais do caso reto é nós, tá? E pronome pessoal oblíquo, primeira pessoa do plural, é nos, conosco. Que, na verdade, a maioria tem costume de usar aqui com a gente, com nós, né? Informalmente, ouve-se muito. Então, formalmente, usa-se conosco, que é o pronome pessoal oblíquo da primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural do caso oblíquo, vos, convosco. Terceira pessoa do plural do caso oblíquo, perceba lá, na terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural do caso oblíquo, acrescenta-se o S. Só não aí no se, si, consigo, porque não tem aí o S no plural desses pronomes, ok? Então, agora vem lá a condição. Analise as orações seguintes. Letra A. Marcela ontem. Eu a vi passeando pelo shopping. Então, observe aí, se você voltar lá no quadro, esse A, ele está aí, né, como se refere a Marcela, que é uma terceira pessoa. Então, olha só, se voltarmos lá no quadro, nós iremos perceber que esse A aqui, ó, que tá entre o pronome pessoal reto e o verbo vi aqui, né, do verbo ver, percebe-se que ele é da terceira pessoa do singular do caso oblíquo. Então, ó, demos continuidade aí. Você notou que na primeira oração, o pronome nós vemos aí o verbo encontrei, e antes desse verbo, caberia aí, né? Cabe o pronome pessoal reto eu. Eu que é da primeira pessoa do singular. Só que ele estando aí ou não, né? Pela terminação do verbo, eu consigo identificar que ocultamente existe esse pronome. Enquanto que na segunda oração, há um pronome pessoal do caso oblíquo. A vi passeando no shopping. Então, esse eu a vi passeando no shopping, eu preciso da oração anterior para eu entender a segunda oração. Ó. Encontrei a Marcela ontem. Eu a vi passeando no shopping. Então, esse a, ele substitui o substantivo próprio Marcela, para que aí não precise estar repetindo. Então, uma das funções do pronome, evitar repetições.
Então, é um recurso que se usa quando estamos aí produzindo um texto ou até mesmo uma conversa mais formal, usar aí um pronome para substituir, um pronome oblíquo, no caso aí, para substituir um substantivo. Vamos entender como isso ocorre? Em nossa fala, no dia a dia, é comum usarmos os pronomes como na construção abaixo. Eu vi ela passeando na praça. Então, informalmente, ouvimos muito esse termo aí. Eu vi ela passeando na praça. Então, aí, ó, nos deparamos com dois pronomes pessoais do caso reto. Um da primeira pessoa, que é eu, primeira pessoa do singular, e ela, terceira pessoa do singular, e ambos do caso reto. No entanto, em uma linguagem mais formal, como a exigida em muitos textos escritos, estes pronomes são substituídos por outros, como os oblíquos. Então, ó, na verdade, informalmente, ó, eu vi ela passeando na praça, eu a vi passeando na praça. Só que informalmente se ouve muito isso, vi ela, né? Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos na oração pode ser feita de três formas distintas, existindo regras definidas para cada uma das formas. Então, ó, a gente tem aí: não me deram uma caixa de bombons ontem. Então, perceba aí que o me, primeira pessoa do singular do caso oblíquo, está antes do verbo. Então, quando o pronome oblíquo está antes do verbo, dizemos aí que temos uma próclise. Deram-me uma caixa de bombons ontem. Quando o pronome pessoal oblíquo está depois do verbo, tem aí uma ênclise. De bombons amanhã. Quando o pronome pessoal oblíquo ele está no meio de um verbo aí no futuro, dizemos que tem uma mesóclise. Então, é bem fácil de entender porque você pensa, próclise é antes do verbo, pró, pré, antes, né? Ênclise, depois, mesóclise, meio, no meio do verbo. Então, ao invés de escrever darão uma caixa de bombons amanhã, dar-me-ão. Então, divide o verbo ao meio. Como usa-se aí o pronome pessoal oblíquo no meio, dá-se o nome de mesóclise. Ok? Continuemos então. Uso específico da ênclise, próclise ou mesóclise. Existem diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Ênclise, o pronome é usado depois, como nós vimos lá no primeiro exemplo ali. Não, no segundo exemplo, ênclise, né? O primeiro exemplo é exemplo de próclise. O pronome é colocado antes do verbo. Olha lá, não me deram uma caixa de bombons ontem. Olha o verbo dar e o me antes do verbo. Então, próclise. E mesmo caixa de bombons amanhã. Mesmo nome deverá ser posto no meio do verbo, quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo, né? Que é a terminação ria que a gente tem aí. Agora continue a resolver os exercícios. Caso necessite, volte aos apontamentos acima. Então, ó, observe que tem uma explicação, tem a tabela de pronomes, pessoais retos e oblíquos, tem a questão aí do pronome usado antes do verbo, né? Depois do verbo e no meio do verbo. Então, próclise, ênclise e mesóclise. Tem dúvida? Volte, leia. Sempre use esse recurso de estar lendo, relendo. Se necessário, faça pesquisa. Então, vem aí o exercício, 17º exercício.
Leia o texto a seguir, depois responda as questões. É verdade que gatos têm medo de água? Gatos não têm medo de água, eles apenas não gostam de banho. Para fazer uma boa limpeza, shampoos é um incômodo para o olfato deles. E já reparou em como eles se lambem muito? Uma das razões para isso é se limpar. A língua dos gatos é áspera e tem na superfície saliências em forma de ganchos que funcionam como um pente. Ao passá-lo nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O comportamento também deixa o pelo impermeável. O que seria impermeável? Evita a entrada de água, o que dificulta a multiplicação de parasitas. Então, disponível aí nesse endereço eletrônico recreiol.com.br. Esse texto aí que eu acabei de ler para vocês, que vocês têm em mãos no caderninho Aprender Sempre, qual é a finalidade, qual é o intuito deste texto? Explicar, letra A. Letra B, entreter, de distrair, divertir. Letra C, advertir, ou divulgar alguma coisa. Então, qual é o intuito, qual a finalidade desse texto que eu acabei de dizer para vocês? Observe e assinale a questão correta. Texto. A palavra pronome oblíquo em desempenha a função de pronome oblíquo em, né? Tem um equívoco aí. Então, qual das palavrinhas aí que estão sublinhadas, grifadas, né? Ela tem a função de um pronome oblíquo. Então, tem dificuldade? Volta na tabelinha. Lá na tabelinha tem a relação dos pronomes pessoais retos e oblíquos. Da primeira, terceira pessoa do singular e da primeira, terceira pessoa do plural. Então, observe. Use sempre da consulta lá na tabelinha. Eles apenas não gostam de banho. Letra B. Para fazer uma boa limpeza, é preciso pegá-los com cuidado. Além disso, o perfume dos shampoos é um incômodo para o olfato deles. E já reparou em como eles se lambem muito? Então, voltem lá na tabela e procurem qual dos pronomes, todos que estão aí são pronomes, né? Os que não vão estar lá na tabela, o deles, que na verdade é uma palavra aí por contração, que juntou a preposição de, mais o pronome pessoal reto da terceira pessoa do plural, eles, que formou deles. E o los, que na verdade vem lá da tabela, na terceira lo vem dessa formação aqui da terceira pessoa do singular, tá? Então, substitui algo da terceira pessoa aí, que é o lo, tá? Aí, no caso, pegar los, você não vai ver na tabela, mas é relacionado à terceira pessoa do singular do plural, do caso oblíquo. No trecho, ao passá-la nos pelos, o animal retira a sujeira, mantendo a maciez. O termo lá, assim como o lo da questão anterior, é um pronome pessoal oblíquo da terceira pessoa do singular. Então, aí, ó, ao passá-la o quê? Esse passá-la, esse lá, está se referindo, está substituindo qual substantivo? Água, limpeza, língua ou sujeira? Então, ao passá-la nos pelos, ao passar o que ela passa nos pelos? A água que ela passa, a limpeza, a língua ou a sujeira? Assinale a alternativa correta e vamos aí para a próxima.
Observe o quadrinho abaixo e reflita sobre o pronome utilizado pelo autor e sobre a sua colocação. Estou preocupado com Hamlet. Esse menino não se comporta direito. Nem me diga, ninguém em minha família jamais leu. Então, olha só, o garotinho está tido aí como seguintes frases em próclise, ênclise e mesóclise. Tá? Então, nesse exercício aqui, ó, voltando então no 18º, observe o quadrinho abaixo e reflita sobre o pronome utilizado pelo autor e sobre a sua colocação. Então, ó, observe aí qual foi o pronome utilizado. Tem dificuldade? O que que faz? Volta na tabelinha e procure qual é o pronome que foi utilizado aqui nessa tirinha de Agar e Helga e Hamlet. Aí sim, vamos para o 19º exercício. Classifique a colocação pronominal das seguintes frases em próclise. Então, olha só. Avisou que você viria hoje. Ninguém me avisou. O me está antes do verbo avisou. Então, o que se usa? Próclise, ênclise ou mesóclise? Eles olharam-me com um olhar desconfiado. Olharam-me. Então, ó, verbo olhar e o me, que é o pronome da primeira pessoa aí, pronome oblíquo, está depois do verbo. Quando o pronome está depois, o que se usa? Uma próclise, uma ênclise ou uma mesóclise? A professora já te disse que tem livros novos na biblioteca? Então, ó, te é o pronome. Segunda pessoa do singular do caso oblíquo está antes do verbo dizer. Quando está antes do verbo, se usa uma próclise, uma ênclise ou uma mesóclise? Agora tem aí, ó, desejar-te-ei, desejar. Então, quando está no meio do verbo, quando o pronome ele separa o verbo no futuro aí, o que nós temos? Uma próclise, uma ênclise ou uma mesóclise? 20º e último exercício que a gente vai ver aí dessa sessão de atividades, ok? Indique a frase em que a colocação pronominal está correta. Então, olha só. Todos me darão razão quando isso chegar ao fim. Me darão razão quando isso chegar ao fim. Darão razão quando isso chegar ao fim. Darão-me razão quando isto chegar ao fim. Então, em qual nome vocês percebem que causa estranhamento? Então, qual das atividades? Então, observe bem, letra A. Todos me darão razão quando isso chegar ao fim. Tem algum estranhamento aí? Né, que está incorreta, porque a atividade pede a questão incorreta. Me darão razão quando isso chegar ao fim. Dar-me-ão, darão, então, ó, dar-me-ão, o me, a mesóclise aí, já é a função de darão. Duas vezes? Estranho. Chegar ao fim. Todos. Então, ó, qualquer dúvida, né, só fazer a pergunta aí virtualmente. Espero que eu tenha aí ajudado vocês a realizar a atividade do caderninho Aprender Sempre, ok? Até mais numa próxima aula.